E aí, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso Bootcamp. Nós hoje vamos falar sobre a camada 4, segurança da rede interna, a camada 4 da nossa estratégia de defesa em profundidade. Fechou? Bora lá então, turma. Vamos aí então entender um pouquinho do conceito aí dessa camada para depois estar mostrando aí os mecanismos, as ferramentas, né, que a gente pode utilizar aí para proteger a nossa rede interna, né, que vão compor aí a segurança da rede interna, vão compor essa quarta camada da nossa defesa aí em profundidade. Beleza? Bem, turma, a camada 4, que se chama segurança de rede interna, lá da nossa defesa, né, da nossa estratégia de defesa em profundidade, ok? Ela deve conter ali, ter dentro dessa camada ali, mecanismos e ferramentas, ok? De proteção, tá? Capazes de quê? De lidar com a identidade e autenticação de acesso de usuários da rede, né? Autorizando ou não o acesso desses usuários a recursos ali da rede, ok? Então ela tem que ter mecanismos capazes de gerenciar o controle, a identidade e o controle de acesso dos nossos usuários à rede, bem como gerenciar o controle e a identidade, o controle de acessos dos nossos dispositivos ali. Isso vai dar o quê? Uma maior segurança à rede. Sabe aquela história? Sem isso, qualquer um poderia acessar qualquer computador, qualquer sistema, qualquer recurso dentro da rede. Então, uma das principais funções dessa camada é implementar mecanismos que sejam capazes de controlar o acesso aos dispositivos da rede, como também identificar nossos usuários, fazer com que eles usem senhas de forma correta, permitir ou não direitos desse usuário, a leitura, a escrita de arquivos, enfim, né, a execução de sistemas e assim por diante. Então, assim como realizar a proteção dos dados e informações que fluem ali pela nossa rede ali, né, por dentro ali do nosso ambiente ali de infraestrutura ali, né, a camada 4 também deve prover mecanismos de monitoramento e filtragem, ok? De forma que todo o tráfego que esteja ali dentro da nossa rede seja analisado, seja verificado, seja controlado, ok? Então, além de garantir o controle de identidade e acesso a todos os ativos de TI ali, né, essa camada também deve ter um monitoramento, um gerenciamento ali, ok? Tanto desses ativos quanto de todos os protocolos que são ali, que estão ali dentro da nossa rede, circulando ali durante a transmissão e a recepção de dados ali na nossa infraestrutura ali, ok? Beleza, turma. Continuando. Outro dispositivo de proteção utilizado que pode também estar disposto nessa camada aí são, por exemplo, os dispositivos que nós vimos na camada anterior, como IDS, IPS, né? Além desses mecanismos de proteção, desses elementos de proteção, dispositivos de proteção, nós podemos implementar ainda na camada de segurança de rede interna dispositivos que possibilitam a realização do NAT, como o proxy, por exemplo. Né? Então, com ele ali, eu converto ali um endereço não real em endereço real, né? Eu faço a conversão de endereçamento de IP ali para ter um maior controle, uma maior segurança. Um DLP, né? Um Data Loss Prevention, né? Um sistema de prevenção de perda de dados. Né? Então, assim, evitar que, por exemplo, um usuário da minha rede envie uma informação qualquer que não deveria enviar pela rede. Né? Envie, por exemplo, um dado pessoal de um cliente. Né? A LGPD, por exemplo, turma, ela exige que tenhamos uma medida técnica, no caso aí um DLP, monitorando e vigiando tanto a nossa rede interna quanto a nossa rede externa, né? Vigiando a entrada e a saída
de dados e também vigiando internamente para que dados pessoais, principalmente os pessoais sensíveis, não saiam, não circulem pela rede sem a devida autorização, né, sem o devido consentimento e assim por diante. Existem ainda outros mecanismos de proteção que nós podemos implementar aí na camada de rede, aí, na quarta camada, aí, que são, por exemplo, protocolos do tipo EEE 802.1x, que é um protocolo voltado para a segurança wireless. Aí, né? Ele permite aí a gente fazer um controle de acesso e identidade na wireless. Né? Um IPsec, que possibilita aí fazer VPNs internas, né? Possibilita trafegar o fluxo aí de dados aí de forma segura, criptografada. Um NAC, que controla acesso à rede, aí, né? Similar a um IAN, né? um sistema de gerenciamento de identidade e acesso. VLANs, né? As VLANs aí exercem um papel muito importante na segurança da rede interna, né? Porque é por meio das VLANs que a gente segmenta, separa a rede em domínios de broadcast, né? Trazendo em miúdos aqui para nós, aqui, separam os departamentos, vamos dizer assim, né? Porque aí não se permite a comunicação de um domínio com o outro, e aí a gente consegue isolar as redes, pega uma rede grande, transforma ela em pequenas sub-redes, e aí a gente isola esses domínios de broadcast, isola a comunicação entre elas, fazendo um controle maior do que sai e do que entra em cada uma dessas zonas, vamos dizer assim. Ok? E mais outro montão de ferramentas, né, de tecnologias para proteção aí, antivírus, voltados aí para analisar protocolos, né? As próprias ferramentas utilizadas por ethical hackers, que também ajudam, auxiliam e assim por diante. Ok, turma? Bem, concluindo a nossa aula de hoje, né, que é uma aula conceitual, muito pequenininha, mas de grande ajuda para a gente entender a real função da camada 4, que é implementar mecanismos de proteção à nossa rede interna, à nossa LAN, né, bem como mecanismos capazes de garantir o monitoramento, o gerenciamento, né, de toda a nossa infraestrutura de rede interna ali, ok? Então, nós estudamos aí que a camada 4, que é a camada de segurança de rede interna, lá da nossa estratégia de defesa em profundidade, ela é responsável por prover a proteção necessária à nossa rede LAN, ou seja, à nossa rede interna, por meio de quê? Por meio da implementação de mecanismos como controle de identidade e acesso, né, gestão de identidade e acesso, protocolos como IPsec, EEE 802.1x, NAC, NAT por meio de proxies, né, VLANs, né, e assim por diante. IDS, IPS também entram aí mesmo. O IDS nem tanto, porque o IDS está lá na camada de perímetro, mas o IDS entra mais, né? E essa proteção, como eu disse a vocês, ela pode ser feita aí por meio de todos esses itens, esses elementos que eu comentei para vocês. E é importante, turma, é muito importante que todos esses mecanismos de proteção, não só implementados aqui, turma, na nossa camada, vamos aqui para a canetinha, eu amo essa canetinha, né? Vocês devem ter reparado. Nessa camada 4 aqui, não só os mecanismos que a gente implementa nessa camada 4, mas também os que estão lá na camada 2, na camada 3, na camada 5, 6 e 7, devem responder às ameaças e riscos, à segurança, e também devem estar em conformidade com a nossa camada 1, né? Lembrando que a camada 1 é aquela camada lá das políticas, normas, regras, treinamento, conscientização e assim por diante. Então, é importante que toda a camada tenha mecanismos de proteção adequados a lidar com ameaças e riscos aí, adequados a reconhecer vulnerabilidades, a fazer gerenciamento, monitoramento, né, na proteção, e também que esses dispositivos, esses elementos de proteção, de segurança, estejam em conformidade
com a camada 1, né? Com as nossas políticas, as nossas regras, o nosso compliance, né? O compliance no qual a nossa empresa é submetido, por exemplo, um compliance voltado para um banco central, né? Por exemplo, as instituições financeiras estão tendo que adequar as suas infraestruturas para atender, por exemplo, requisitos da norma 4658, que é a segurança cibernética, né? Todos nós aí estamos tendo que se adequar à lei da LGPD, né? E assim por diante, ok? Bem, próxima aula nossa, nós vamos falar sobre monitoramento e gerenciamento e vamos aí estar mostrando o N-Top como uma ferramenta de monitoramento e gerenciamento da nossa rede. Aí você deve estar se perguntando nesse momento aí, poxa, professor, mas o que isso tem a ver? Tem muito a ver, né, turma? Porque monitoramento e gerenciamento fazem parte do processo de segurança da informação, da segurança cibernética. Se eu estou aqui na camada 4, que trata da rede interna, eu preciso, além de implementar os mecanismos de proteção, garantir que esses estejam funcionando de forma adequada. E a garantia disso é por meio do monitoramento e gerenciamento. Fechado? Então, forte abraço a todos aí, aproveitem esse momento, vão lá no fórum, troquem experiências, informações, está sendo de muita ajuda esse network que muitos de vocês aí fazem lá, né, no fórum lá, né, a troca de experiência, né, um ajudando o outro, isso é maravilhoso e como diz aquela propaganda do Credit Card, não tem preço. Fechou? Então, até a próxima aula, turma!